sobre um assunto difícil. Nós vamos conversar com a presidente da ONG Cirinho Sorrindo, que é a Carla Pianesso. Nós vamos conversar com a vice-presidente, que é a Bernadette Kioff, é isso? E o advogado do Instituto Viva Fósforo, Jefferson Vaz. E nós vamos conversar com eles sobre o uso da fosfoetanolamina e o direito do paciente oncológico. O paciente oncológico, esse nome difícil, é o paciente que está com câncer, né? E essa fosfoetanolamina é conhecida como a pílula do câncer. E nós vamos conversar com a presidente, inicialmente com a Carla Pianesso. Bom dia, Carla, um prazer enorme recebê-lo aqui. Vocês vão realizar um seminário para debater isso com a sociedade de Mato Grosso. Bom dia, Tero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital FM. Muito obrigado pelo espaço concedido pela emissora, né, num assunto tão relevante que é, sim, o direito do paciente oncológico de usar a fosfoetanolamina no seu tratamento. Esse seminário veio num momento muito importante da história da fosfo, né? Que há um debate jurídico existente no nosso país e em prol aos pacientes acometidos com a neoplasia maligna, que é o câncer. Tá. E quer falar mais alguma coisa sobre o seminário? Sim, o seminário vai ser hoje, né? A partir das 13 horas, no auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O evento é totalmente gratuito, não tem nenhum custo, né? É direcionado a toda a sociedade matogrossense, a todas as pessoas que queiram debater e entender o que é essa substância, o porquê que ela veio, a história dela e como que ela está agindo no tratamento do paciente com câncer. Tá. Bernadette Kioff, qual a participação do Instituto Viva Fósforo nisso? Bom dia. Bom dia a todos. Você é vice-presidente do Viva Fósforo, do Instituto Viva Fósforo, né? Esse instituto é um instituto que ele nasceu para amparar os pacientes oncológicos e hoje ele também é um instituto de pesquisa onde a gente está desenvolvendo protocolos e testes clínicos com a fosfoetanolamina sintética. Essa substância, ela já foi testada há 25 anos que ela já foi testada, ela já é distribuída há 25 anos, mas por muitos motivos a gente ainda não tem a documentação do resultado desses testes. E a falta da documentação desses testes que já foram realizados é que está causando todo esse tipo de polêmica, porque sem a documentação ela não consegue registro como medicamento e por não haver registro como medicamento ela não pode ser prescrita por médicos. Então esse debate hoje ele tem essa fundamental importância. Primeiro, de esclarecer, como a Carla colocou, o histórico da substância, por que essa substância de repente virou um ponto de tanta polêmica. A senhora é médica? Eu não sou médica, eu sou Carla é médica? Não, eu não sou médica, eu sou jornalista. Tá. E eu sou paciente oncológica. Tá. Né? Eu tive câncer de mama, esse câncer de mama virou um câncer de mama metastático. Quando o paciente tem metástase, significa que ele não tem mais opção de cura, ele tem alternativas para uma qualidade de vida um pouco melhor, mas quando a metástase se instala é porque o paciente não foi bem sucedido no tratamento do câncer primário. Então ele já é considerado um paciente paliativo e nessa condição de paliativo não existe na medicina convencional hoje nenhum tratamento que possa promover a cura, apenas uma melhor qualidade de vida e até um prolongamento dessa vida, mas não a cura. E eu comecei a fazer uso da fosfoetanolamina quando eu me encontrei em estado de paciente paliativa. Porque não existia mais nenhuma prerrogativa de tratamento. Então eu optei por um tratamento experimental por falta de outra opção. E como hoje eu tive remissão do câncer de mama, um câncer de mama metastático que era preconizado a não cura, e depois disso eu tive um segundo câncer, que foi um câncer de cabeça de pâncreas, que é um câncer absolutamente agressivo. A expectativa de vida de um paciente com câncer de pâncreas é de em torno de 6 meses. Eu fui diagnosticada em dezembro do ano passado, agora vai para 1 ano.
e eu estou novamente me tratando com essa substância, eu não só passei a procurar conhecer de maneira mais intensa possível a história dessa substância e a parte científica dessa substância, como também passei a militar para que os pacientes oncológicos como eu, que estavam na mesma situação que eu, que não tinham outras prerrogativas, pudessem ter acesso a essa substância. E também trabalhar no sentido que essa substância vire o mais rápido possível um medicamento. Dr. Jefferson Vaz, o senhor que é advogado do Instituto Viva Fosfo. Se essa substância não está regulamentada no Brasil, se os médicos não podem prescrevê-la, a comercialização disso vai ficar como? Vai ficar a cargo de quem é que pode adquirir? E é legal isso? Como é que a pessoa vai poder adquirir um produto que não consta da possibilidade do médico receitar? Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital aqui de Cuiabá, um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa pergunta é muito pertinente, porque até mesmo esclarece uma dúvida muito grande, que até mesmo não só os brasileiros, ou então qualquer pessoa aí tenha. Qualquer medicamento em teste, ele pode ser adquirido pelas pessoas que assim decidam usá-lo. Isso está na lei. E também está no artigo RDC no RDC 38, no artigo 14º da própria Anvisa, tá? Que diz do uso compassivo, que qualquer paciente, qualquer pessoa que saiba do medicamento em teste, ela pode fazer uso desse medicamento desde que ele assine um termo de responsabilidade da Anvisa. Ou seja, no direito comparado, o que é o direito comparado? O direito comparado é quando você pega o direito brasileiro e compara o direito brasileiro a um direito que a gente chama de alienígena, que é o direito estrangeiro, tá? Nesse direito estrangeiro, todo o escopo da Anvisa, do próprio Estatuto da Anvisa, ele é uma cópia fiel do Estatuto do FDA americano, onde qualquer pessoa, inclusive eles recebem para isso, qualquer pessoa que queira fazer uso do medicamento em fase clínica experimental, ele pode fazer por requerimento, não pela justiça. Isso lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, que é cópia do estatuto daqui da Anvisa, né? Então, também deveria ser dessa forma. Mas cada estado nacional tem sua exatamente, mas já está regulamentado isso no RDC 38 da própria Anvisa, né? Então, assim, a única coisa que falha no Brasil é você não ter essa via administrativa para conseguir, que seria uma regulamentação de lei. A lei existe, mas o Brasil ele peca muito nisso, não só nesse aspecto, né? Nesse tema específico, mas sim vários temas, não só da saúde, mas enfim, em qualquer tipo de área tem a lei, mas você não tem a regulamentação daquilo, você não tem como aquilo entrar em vigor, né? Então, com relação à comercialização, não existe, tanto é que o STF já proibiu a comercialização indiscriminada da substância, ok, só que caso a caso tem o RDC 38, o juiz vem dando, fala, tudo bem, o senhor pode adquirir, porque tá aqui na lei, o senhor pode ir lá e pegar a fosfetanolamina para fazer uso, porque o senhor assinou o termo de uso compassivo. Mas pode ir lá, responsabilidade. Pode ir lá onde? Desculpa, é que eu começo a falar, eu acho que eu tô em São Paulo, que tá todo mundo lá antenado. Hoje essa substância ela é feita para os testes clínicos no laboratório PDT Pharma na cidade de Cravinhos. É o único, na cidade de Cravinhos de São Paulo, é o único laboratório no Brasil e no mundo inteiro que fabrica a substância fosfetanolamina para os testes clínicos de CESP. Então é o único lugar que a pessoa pode hoje, através de uma medida judicial, conseguir ter acesso à fosfetanolamina sintética. Tá certo. Como nós sabíamos da vinda suas aqui, nós fomos ouvir o Conselho Regional de Medicina numa matéria da jornalista Camila Piacente, para saber qual que é a opinião do Conselho Regional de Medicina sobre isso. Nós estamos tratando de saúde pública, de saúde das pessoas e de uma substância que está sendo oferecida e colocada no mercado como sendo a pílula do câncer, ou seja, a pílula que combate o câncer. Vamos ouvir a matéria de Camila Piacente e depois voltamos ao debate.
A fosfoetalonamina sintética foi estudada pelo professor Gilberto Orivaldo Chierici, hoje aposentado, enquanto ele ainda era ligado ao grupo de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros da USP. Algumas pessoas tiveram acesso às cápsulas contendo a substância produzidas pelo professor, que usaram como medicamento contra o câncer. O Conselho Regional de Medicina em Mato Grosso é contrário à utilização dessa substância. Gabriel Felski, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, afirma que não há como utilizar a substância nos pacientes sem as devidas análises de segurança e eficácia. O Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, elas são contrárias ao uso desse medicamento, a fosfoetanolamina, porque ela não passou por todos os testes clínicos necessários para a sua liberação. Por isso as entidades médicas são contrárias ao uso dessa pílula do câncer, né, como é chamado. Ao longo dos anos, desde que a substância ficou conhecida como a pílula do câncer, pacientes que têm conhecimento das pesquisas passaram a recorrer à justiça para ter acesso à fosfoetalonamina sintética. Dr. Gabriel critica essa judicialização, que, segundo ele, pode comprometer a saúde do paciente, já que os resultados são incertos. Os pacientes, quando estão fragilizados na questão do câncer, esses pacientes procuram todo tipo de apoio, todo tipo de qualquer coisa que prometa para eles, desde que uma cura mágica, eles aceitam. E a gente vê essa pílula do câncer como isso. E a função das entidades médicas prevenirem para que isso não aconteça, para que os pacientes fiquem protegidos desse tipo de ciência. O vice-presidente alerta a falta de testes relacionados à eficácia do tratamento, já que não há nenhum registro junto à Anvisa para que a fosfoetalonamina seja considerada um medicamento. Então, em 2016, foi ano passado, que o Congresso, né, como deputado, tinha aprovado uma lei, né, que autorizava a comercialização, o uso da fosfoetalonamina. Em maio, o Supremo Tribunal Federal declarou essa lei inconstitucional, né? Foi proibido, então, de ser utilizada, e desde então, praticamente não houve nenhum avanço em relação aos testes, aos resultados. Por enquanto, não tem nada, não avançou em nada. Ela tá liberada pela Anvisa, doutor, ou não? Não está, não. Desde que o Supremo considerou aquela lei inconstitucional, não houve mais liberação de nada. O Conselho Federal de Medicina classificou como coerente a posição da plenária do Supremo, foi em maio de 2016, ano passado, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade e suspendeu a lei federal, né, a 13269, que autorizava o uso da fosfoetalonamina sintética em pacientes diagnosticados com câncer. O Supremo, então, proibiu desde a comercialização e liberação da droga sem que seja feitos protocolos. O CRM mantém a sua posição de não ser conivente com uma droga que não tem evidência científica. Dr. Gabriel Felski ressalta a falta de testes em humanos. Segundo ele, é preciso realizar um trabalho de pesquisa que prove se há benefícios. Só pode usar algum tipo de droga, qualquer medicamento. Só pode usar qualquer medicamento depois que ele passar por uma série de testes e ficar comprovado que ele é realmente eficaz. Então essa droga fosfoetalonamina não passou por esses testes. Então por isso ela não pode ser usada. Nenhum médico pode prescrever esse tipo de medicamento sem que tenha absoluta certeza que ela é eficaz. Por isso que as entidades médicas são contrárias ao uso dessa droga, né, dessa questão. Camila Piacente para o Jornal da Capital. Tá, eu volto agora aqui, depois de nós ouvimos atentamente aqui a posição do Conselho Regional de Medicina, eu volto com a presidente Carla Pianesso. O que a senhora tem a dizer sobre as afirmações do representante do Conselho Regional de Medicina? Bom, a gente ouviu atentamente as colocações, né, do médico, e eu vou passar essa pergunta para a Bernadette Sioff, que ela vai responder para nós com bastante propriedade, porque além disso ela também é uma paciente oncológica. Não, pois é, mas assim, então, pois não, vamos responder, doutora Bernadette. Ele abordou diversos tópicos, né, e me parece assim que está faltando, aliás, eu acho que a importância do evento é justamente essa, está faltando muita atualização de informações, né. O primeiro ponto é que o presidente do conselho,
ele não é vice-presidente do Conselho. Ele é vice-presidente do Conselho. Mas ele não está sendo coerente com a resolução RDC 38 da Anvisa, que diz que qualquer medicamento em fase experimental que tenha apresentado algum resultado pode ser utilizado no uso compassionado. Isso é uma resolução da Anvisa, claro, que o Conselho não desconhece. O segundo ponto é que o fato dos testes clínicos estarem em pleno vigor, e eu falo isso com propriedade porque eu sou auditora do teste clínico que está sendo realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, sob o patrocínio do governador Geraldo Alckmin. Secretaria da Saúde foi quem forneceu a verba, e o estudo está sendo realizado no ICESP, e eu audito esses testes. Então eu posso falar com propriedade que o médico do Conselho está desinformado a respeito das atualizações. Em terceiro ponto, é que a primeira fase desse teste clínico do ICESP foi uma fase onde se averiguou se a substância era segura para o consumo humano. Não foi averiguado se ela trazia alguma eficácia para o tratamento oncológico, mas se ela trazia algum prejuízo ao paciente. E nós hoje estamos na fase 2. Isso significa que a substância passou pela fase 1, onde ficou comprovado que ela não traz nenhum prejuízo ao ser humano. Ela pode ser consumida com segurança. O que nós não temos ainda no teste clínico do ICESP comprovado é se ela tem uma eficácia comprovada para os 10 tipos de tumor que estão sendo avaliados, porque isso a gente só vai ter na conclusão da pesquisa. Mas com relação à segurança, que é uma fase concluída, isso já está documentado. Aliás, já estava documentado quando equivocadamente também o vice-presidente do Conselho afirma que a lei foi suspensa pelo Supremo. Não, ela não foi julgada, ela está com uma liminar onde ainda está sendo será ainda julgado o mérito, vai ser discutido ainda o mérito em definitivo. Sim, mas a liminar suspende a liminar lei. Suspende a lei, ela não suspende o consumo. Antes da lei, nós já tínhamos liminares deferidas pelo país inteiro, mais de 15 mil liminares, onde todos os juízes entendiam pelas argumentações apresentadas pelos seus dos pacientes, pelos seus patronos, pelos seus advogados. Os juízes entendiam que era um direito constitucional, e a lei não modificou esse direito constitucional, assim como a suspensão da lei também não modifica esse direito. A suspensão da lei significa que daqui para frente ninguém pode usar a lei mais para pedir para o juiz. Apenas. Porque ela está suspensa. Não pode ser utilizada a lei como argumento até que ela seja julgada em definitivo. Não pode ser utilizada como argumento para obtenção da substância. Nunca foi usada para conseguir nenhum tipo de liminar. Ela entrou num dia, foi sancionada num dia, deu vacatio legis dela, mas antes dela entrar em vigor, ela já foi cassada, já foi levantada como pela ADIM como podendo ser inconstitucional. Então ela tá passando por esse exame de constitucionalidade. Até então ela está suspensa esta lei, mas esta lei nunca foi usada em ação nenhuma no país inteiro. Em nenhuma liminar. Foi usado assim a Constituição Federal, foi usado o RDC 38 e inúmeros outros dispositivos que eu não me recordo agora, da lei 6.300, eu não lembro da onde, se ela é uma lei estadual ou federal, que também autoriza esse uso. Essa lei ela nunca foi usada. Na minha opinião, essa lei não deveria nem ter existido, porque não há necessidade dela. Se eles querem travar, se eles querem derrubar, inconstitucional, que seja. Não precisamos dessa lei. Não, para comercializar no Brasil tem que ter autorização da Anvisa, sim, né? Não, só para concluir, quando ele afirma que a lei que a substância não tem registro na Anvisa, não só ela tem registro, como ela está sendo produzida sob autorização da Anvisa para fins de testes clínicos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então me parece que esse médico precisa se atualizar. Ele seria muito bem-vindo ao seminário hoje, né, doutora Carla? Exatamente. Não tem registro para venda, né? Não. Para comercialização. Mas o registro para teste, né? Não, o registro para teste já habilita a substância para o consumo pela RDC 38, que é o uso compassionado.
Só uma questão. O simples fato dela estar em teste e ela não ter apresentado efeitos nocivos já autoriza aí a gente uso. volta numa discussão. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Só um minutinho. Esse medicamento Condres, algum ouvinte já deve ter ouvido falar, é o colágeno, né? Isso? Hidrolisado. Tá aqui, inclusive, na minha mão. Ele é vendido, enfim, na internet, é R$224,32. E na bula desse medicamento, por incrível que pareça, que está aqui, está escrito a seguinte frase: o Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas comprovadas que este previna ou trate ou cure doenças. Isso aqui é aprovado pela Anvisa. Isso aqui é comercializado. É registrado na Anvisa. É registrado. Como assim? Não teve nada científico que prove nada. Porém, não faz mal. É o quanto basta. Mal. Tá aí, você vai na farmácia e come. Não tô fazendo propaganda nenhuma aqui, gente, de Condres, de nada. Tá? Mas isso aqui é só para ilustrar o que está acontecendo hoje com relação à fosfetanolamina. Tá bom, mas assim, a fosfoetalonamina é autorizada em qual país do mundo? Não existe em país nenhum. Ela tem sim nas fórmulas. Ela é autorizada em vários países como suplemento de cálcio, de magnésio e de zinco. É uma substância que ela é carreadora de outras substâncias, ela tem muita facilidade de penetrar na célula e ela inclusive é utilizada num quimioterápico para câncer de mama chamado Caelix. Ela faz parte da composição do Caelix, que é um quimioterápico. Então ela é autorizada em diversos países no mundo. Aliás, ela não é proibida em nenhum e ela é autorizada em diversos. Tá certo. O que há diferença, na verdade, é a sintetização da fórmula do professor Gilberto, né? Que ele chegou numa fórmula mais limpa, é isso, Bernadette? Na verdade, o que acontece? A Quem que é o professor Gilberto? O professor Gilberto é quem sintetizou a fosfetanolamina sintética. É do Brasil? Sim. É o professor da USP que foi falado na reportagem inicial. Certo. O que ele conseguiu? A fosfetanolamina é uma substância endógena, o nosso corpo a produz normalmente. O leite materno, o leite colostro, o primeiro leite que o bebê ingere, ele tem em torno de 100 miligramas por mamada de fosfetanolamina. Isso é uma substância natural, é como se fosse a sua insulina, mas por algum motivo o seu pâncreas em um determinado momento começa a produzir menos insulina e você passa a ser obrigado a ingerir insulina externa. O mesmo ocorre com o nosso corpo no que diz respeito à fosfetanolamina. O que o professor Gilberto conseguiu foi sintetizar uma fosfetanolamina que não é nenhuma novidade, mas ele conseguiu sintetizar uma fórmula que é idêntica ao que o nosso corpo fabrica. E por ser idêntica ao que o nosso corpo fabrica, ela age da mesma forma, tratando todas as disfunções que o nosso corpo apresenta, disfunções metabólicas. Por que o leite materno contém altas doses de fosfetanolamina? Porque o bebê está numa reprodução celular frenética. O bebê praticamente dobra de tamanho em 6 meses de vida. A reprodução celular do bebê é muito intensa. E toda vez que nós temos altos níveis de reprodução celular, nós temos altos níveis de defeito nessa reprodução celular. Porque na reprodução, na divisão do DNA, ocorrem defeitos naturalmente. E o próprio corpo tem mecanismos de correção desses defeitos, eliminando essas células que foram multiplicadas defeituosamente, e quem faz esse papel é a fosfetanolamina. À medida que nós vamos crescendo, a nossa reprodução celular reduz de intensidade, o nosso corpo vai ajustando, porque o nosso corpo ele é econômico por natureza, ele vai ajustando a produção para os níveis mais adequados à nossa reprodução celular. Em algum momento, por alguma disfunção, essa fósforo começa a ser produzida em quantidade inferior à necessária, e essa reprodução de células doentes, que acontece todos os dias com todos nós, portadores de câncer ou não, mas essa baixa produção endógena de fosfetanolamina começa a permitir que essas células reproduzidas com defeitos se multipliquem, e aí se instala o processo do câncer. O que a fórmula que o professor Gilberto faz?
ela como é bioidêntica, idêntica ao que o nosso organismo produz, ela repõe essa carência de fosfetanolamina que o organismo por algum motivo não está produzindo. E aí ele passa novamente a executar o trabalho que ele já fazia antes, que é de eliminar as células que estão com defeito, as células defeituosas, que são as células dos tumores. Então, por isso é que as outras fosfetanoaminas que existem desenvolvidas no mundo não têm essa atividade antitumoral, porque não são bioidênticas, porque ela é uma substância já produzida há muitos anos. A primeira síntese, se não me engano, é de 1932, né? Então nós não estamos falando primeiro de uma substância nova, porque é uma substância endógena, e nós não estamos falando de uma substância recém-sintetizada, nós estamos falando de uma coisa altamente documentada. O que a síntese do professor Gilberto tem de diferente? Essa bioidentidade, que faz com que o nosso organismo volte a tratar a célula doente do câncer como uma célula a ser extinta, e não ataca as células sadias, coisa que a quimioterapia não consegue distinguir. Ela ataca uma proteína de um determinado tipo de célula, e aí ela mata todas as células, as sadias e as doentes que reagem àquela proteína daquele tipo de célula. Tá, só pra gente encerrar, no seminário, que é hoje, né? É hoje. Que horas? Às 13 horas, na Assembleia Legislativa, no auditório Milton Figueiredo. No auditório Milton Figueiredo. Então, hoje, 13 horas, esse debate lá. O público que quiser participar, toda a sociedade. É aberto. Toda a sociedade está convidada a debater. Tá. Tem pessoas que fizeram uso, que vão dar testemunho, que vão dar depoimento nesse seminário? Temos. Vão ser apresentadas lá? Inclusive, uma está aqui. Não, ela já falou aqui do testemunho dela, sim, né? Sim, temos. E a senhora disse aqui que seria bom se o Conselho Regional de Medicina fosse lá para participar seria do debate. Muito interessante, muito seria prazeroso esclarecer essas dúvidas e mantê-los informados, porque eles podem ser nossos grandes aliados, né? Nós não estamos aqui para confrontar nenhuma autoridade, muito pelo contrário. O que motiva a ONG Cirinho Sorrindo a essa luta pela fosfoetanolamina? Bom, a ONG nasceu depois de uma tragédia que acometeu a nossa família, que foi a morte do Cirinho, né? Um jovem de 34 anos que em 62 dias depois do seu diagnóstico, o câncer venceu ele. Após uma sessão de quimioterapia, o meu irmão teve uma parada cardiorrespiratória e foi entubado e não voltou mais para nós. Esse é o nome, Cirinho é por causa disso. Ciro José Cirinho é como ele era conhecido. E o Cirinho, a última movimentação dele na rede social, que também nos motivou muito, foi a postagem dele quando ele pediu para o governo liberar a fósforo, e nós conseguimos uma liminar, né, dando direito para ele utilizar a fosfetanolamina, mas infelizmente não deu tempo, ele não foi agraciado por essa substância que poderia sim melhorar o quadro de saúde dele. Tá certo, sucesso no seminário. Acho que o debate é muito interessante, muito importante. A sociedade deve participar desse debate. E eu sei que só essa explicação do Cirinho, o nome da ONG, etc. e tal, já justifica muita coisa. Eu sei que o ideal seu é possibilitar que pessoas alcancem a possibilidade da cura, se bem que a cura na ciência não existe para nada, né? Do prolongamento da vida, né? Porque é importante demais viver, né? Para qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Muito obrigado. Muito obrigado. E o microfone à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês julguem importante fazer. Eu puxei só um esclarecimento aqui com relação à lei que eu comentei e não passei para todo mundo aí. É o artigo 24 da Lei 6.370 de 1976, tá, gente? Federal? Federal. No artigo 24 estão isentos de registro os medicamentos novos destinados exclusivamente a uso experimental, sob controle médico ou não, podendo inclusivamente ser importados mediante a expressa autorização do Ministério da Saúde. Isso é uma lei que a gente ampara também para a gente conseguir para a pessoa pelo uso compassivo, aliado, lógico, ao RDC 38 da própria Anvisa. Tá bom? Muito obrigado, Antero, muito obrigado. Mas tem uma tem pergunta? Ponderação aqui que está chegando, não é uma manifestação, não é nem pergunta, é uma manifestação pela internet. Fernando Brandão.
Fernando Brandão, se não me engano, é de Sinop. Que está nos vendo lá pelo Um abraço, Fernando. Pelo Facebook do blog do Antero. Ele tá assim, Fernando Brandão, parabéns, Carla. Querido. Os pacientes têm o direito de escolher usar a fosfoetalonamina como uma das últimas tentativas pela vida. Tenho conquistado através da justiça ajudar pessoas a receberem o medicamento. Parabéns. Obrigado, Fernando. É um lutador conosco também, acredita, né, no direito de tentar do paciente que está de frente para a morte, Antero. Quando o câncer bate a sua família, você olha a morte na sua frente e você sai procurando tudo e a todos, né, para não poder levar o seu irmão no cemitério, como aconteceu com a gente. Que vocês tenham sucesso e sejam felizes. Obrigada. E bom seminário para vocês, tá? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. A senhora quer falar alguma coisa? Não, eu só queria pedir que as pessoas que tiverem tido algum infortúnio com câncer, e hoje em dia é difícil uma família que não teve um amigo, um parente, um vizinho que não tenha sido acometido pela doença. Nós estamos vivendo um momento atípico, inclusive, em relação ao câncer. Que compareçam, mesmo que hoje você não esteja com esse problema, mas amanhã você pode estar ajudando alguém a elucidar, formando a sua própria opinião, se você é contra, se você é a favor e por quê. Essa é uma grande oportunidade. Você está tendo essa oportunidade hoje, aproveita. Seja bem-vindo, porque o seminário é gratuito e a gente está com toda a disposição para esclarecer todas as dúvidas. E nós queríamos que todas as camadas da sociedade participassem. E o conselho será muito bem-vindo, porque para nós será uma honra poder esclarecer e atualizar o conselho sobre as novas informações da fosfoetalonamina sintética. Muito obrigada. Tá bom, novamente a Carla. Eu não poderia deixar de agradecer a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, né, Antero, por ter aberto essa oportunidade, e também a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai estar conosco também nesse debate, e todos os apoiadores desse evento. Tá certo. Então, sucesso. Eu entrevistei aqui a Carla Pianesso, que é presidente da ONG Cirinho Sorrindo. Entrevistei a doutora Bernadette Chiofi, que é vice-presidente do Viva Fosfo. E entrevistamos aqui também o advogado do Instituto Viva Fosfo, o doutor Jefferson Vaz. Obrigado aos três pela entrevista.